Pedro foi o protagonista do clássico entre Flamengo e Fluminense neste domingo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, que havia sido deixado de fora dos últimos 2 jogos por decisão técnica de Filipe Luís, saiu do banco para marcar o único gol da partida aos 39 minutos do segundo tempo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Como eu falei no que eu postei, é a oportunidade que eu estou tendo agora de falar também, não quero mais falar sobre isso também. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, né, após um episódio que mexeu comigo, né, um vazamento onde me expôs a minha pessoa. O assunto do Pedro, já falei na outra coletiva, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica. Não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. O futebol te dá essas possibilidades, permite isso. E eu tenho um lema que vivo e... Além de garantir a vitória rubro-negra, aproveitou o momento para enviar um recado direto a um dirigente do clube. Espero que reconheça o erro. A declaração veio em meio a um contexto conturbado nos bastidores, envolvendo críticas, desgaste emocional e questionamentos internos sobre sua postura recente. O camisa 9 voltou a ser relacionado após uma semana tensa, marcada pelo vazamento de prints em que um dirigente do clube supostamente colocava seu nome à venda por 15 milhões de euros. Segundo o próprio Pedro, a situação o afetou emocionalmente, o que acabou refletindo em seu desempenho nos treinos. A queda de rendimento foi usada como justificativa por Filipe Luís para deixá-lo fora das partidas contra São Paulo e Santos, decisão que foi acompanhada de críticas públicas do treinador à atitude do jogador. A exposição da negociação e o tom dos bastidores fizeram com que o atacante se sentisse desvalorizado dentro do clube, algo que ficou evidente em sua fala após o clássico. Internamente, o vazamento dos prints incomodou profundamente figuras importantes do Flamengo, como o presidente do Conselho de Futebol, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e o próprio técnico Filipe Luís. Nos dias que se seguiram à divulgação das conversas, o ambiente ficou ainda mais pesado. Durante um treino comandado por Filipe, alguns atletas ficaram fora de parte das atividades. Pedro, por sua vez, participou de 2 blocos do coletivo, foi retirado do terceiro e faria uma atividade à parte antes de voltar ao 4º e último bloco. No entanto, comunicou ao auxiliar Márcio Torres que sentia a perna pesada e deixou o campo. A atitude, considerada injustificada por membros da comissão técnica e por alguns jogadores, gerou desconforto e contribuiu para sua exclusão da lista de relacionados para o jogo seguinte. 2 dias depois do episódio no treino, na sexta-feira, Pedro foi informado que não enfrentaria o São Paulo. A decisão selou uma fase conturbada em sua trajetória recente no clube, que atingiu seu ponto de virada no Maracanã com o gol da vitória contra o Fluminense. Em campo, ele respondeu com desempenho e, fora dele, não escondeu o recado. Sempre é complicado. Sempre foi complicado jogar contra o Fluminense, é complicado jogar contra o Fluminense do Diniz, do Mano, agora do Renato, sempre é difícil. É um time que impõe muitas dificuldades aos seus adversários e conseguimos uma grande vitória muito importante para a nossa caminhada. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Vou usar alguns termos da coletiva do jogo contra o São Paulo, posterior, né, para te perguntar como é que foi o GPS do Pedro essa semana. Ele está te dando bom dia, te deu um abraço, como é que está a relação de vocês, como é que foi esse processo de decisão para que ele pudesse voltar à relação e fosse utilizado hoje. Eu não sei também se você vai, ele fez uma cobrança agora na saída de campo, né, que o membro da diretoria pudesse também fazer alguma menção a ele por conta da mensagem e tal. Você vai tentar trabalhar como intermediário nessa relação também com esse membro da diretoria? Bom, e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisa do Pedro, precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Felipe, Letícia Marques do UOL. Eu vi sua resposta agora ao colega, então vou pedir licença para não falar do Pedro e falar da diretoria. Queria saber a sua opinião. Você acha importante o membro do departamento de futebol que vazou, que gostaria de vender o Pedro, se posicionar, se desculpar para ele, como o próprio Pedro pediu agora na entrevista de campo?
Eu não quero polêmica, infelizmente quero falar do jogo, já foi, para mim já foi, não tenho nenhum problema, nenhum problema com o Pedro, já falei para vocês. O Pedro recuperou o brilho, fez gol, é importante, falem do gol que ele fez. Eu acredito que nem eu, nem ele, nem ninguém queira falar mais desse assunto, até mesmo porque hoje vencemos o jogo, um clássico contra o Fluminense, e tudo que for falado vai tirar o brilho do que aconteceu dentro do campo, e como eu falei, o futebol é maravilhoso, Dá pra dizer que já ficou pra trás com esse gol num clássico importante e sendo um gol decisivo? Boa noite pra você, Wallace. Boa noite, amigo. Boa noite, Vitor Lopes. Boa noite, Renatinho. Boa noite, Vitor Sérgio Rodrigues, que já está com a gente por aqui. O pedido de desculpas do centroavante é bola na rede, né, meu amigo? Não tem pra onde fugir. O centroavante, o futebol, a razão está com quem tá ganhando. Se a bola tá na casinha, se a gol tá saindo, se tá performando. E aí o Pedro se coloca nessa condição de voltar hoje. Eu achei interessante, Felipe Luiz, relacioná-lo e utilizá-lo. O jogo pedia o Pedro. O jogo pedia, assim como o jogo contra o Santos pedia o Pedro não estava lá. Onde não teve, eu acho que um respeito, por tudo que eu fiz aqui dentro nesses 5 anos. E sem dúvida nenhuma, essa postagem de um membro da diretoria, ela mexeu com o meu emocional. Eu reconheço que, como eu falei, eu tive uma semana de treinamento bem abaixo. E isso como pessoa também, eu aprendo que eu não preciso levar isso para casa. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento. Mas isso aí não... eu acredito que não precisava me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado de uma maneira interna. O que é feito internamente, eu acho que se trata internamente também. Eu acho que foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o polimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que eu não devo levar, não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração, mas como nas outras vezes também, eu sempre me levantei, toda vez que eu visto essa camisa, é uma alegria imensa. Eu me sinto aqui em casa também, como um torcedor, como um jogador. Ao mesmo tempo em que celebrou o retorno com protagonismo, deixou claro que ainda espera um reconhecimento por parte da diretoria. A situação expõe o delicado equilíbrio entre elenco, comissão técnica e gestão, em um momento decisivo da temporada para o Flamengo.